Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. A aula de hoje é extremamente importante, principalmente para você que é iniciante, que está começando a aprender a falar inglês. Então, nessa aula, eu vou te ensinar algumas coisas que são, como eu disse, bastante importantes. Eu vou te ensinar usando o vocabulário das profissões, quando que nós usamos a e quando que nós usamos an, e vou te ensinar também a dizer qual é a sua profissão, que nós falamos de um jeito diferente no português e no inglês, e também como que nós falamos as palavras no plural, como que nós colocamos as palavras no plural em inglês. Então vamos lá? Começando aí pela diferença que existe quando nós falamos da nossa profissão no português e no inglês. Então, em português, nós falamos eu sou engenheiro, eu sou professora. E no inglês, nós não falamos assim. Em inglês, nós falamos eu sou um engenheiro, eu sou uma professora. E por que que nós usamos esse um ou uma no inglês quando nós estamos falando da profissão? Por quê? O que quer dizer isso? Eu quero dizer que eu sou, dentre um grupo de engenheiros, a classe profissional dos engenheiros, eu sou um representante dessa classe. Eu sou uma pessoa, eu sou um do grupo de todos os engenheiros que existem, ok? Então também, de todos os professores que existem, eu sou um deles. Por isso que em inglês nós falamos eu sou um professor, eu sou um engenheiro, ok? E também é bastante importante você saber qual é a diferença entre a e an. A e an querem dizer exatamente a mesma coisa, um ou uma, tá? Então, se eu disser I am a teacher, eu quero dizer eu sou um professor ou uma professora, não tem distinção. Então, tanto a quer dizer um ou uma, como an quer dizer um ou uma. Mas você deve estar me perguntando aí, eu tenho certeza. Tá, se as duas querem dizer a mesma coisa, por que existem duas palavras com o mesmo significado? E aí vem o pulo do gato, porque olha só, tudo no inglês, a fala, tá? Não tanto a escrita, mas a fala, é bastante importante a musicalidade, o ritmo na fala. Então, nós usamos essa letrinha N como uma ponte entre dois sons de vogal, entre o som do A, que é uma vogal, e o som de uma próxima vogal. E olha só, então, você já deve ter ouvido falar que nós usamos o an quando a próxima palavra começa com vogal e a quando a próxima palavra começa com consoante. Isso não é tão verdade assim, e eu já vou te explicar por quê, tá bom? Mas a grosso modo, nós podemos dizer que quando a próxima palavra começa com som de consoante e não necessariamente a escrita, nós usamos a. E quando a próxima palavra depois dele começar com som de vogal e não necessariamente a escrita, nós usamos então o an, tá? E agora eu vou te explicar a importância dessa letrinha N, tá? Fala junto comigo para você sentir o que eu estou explicando, tá bom? Imagina que você quer falar assim, ó, eu sou um engenheiro. Diga junto comigo, I am a engineer. De novo, I am a engineer. Percebe que você precisou encher o pulmão de ar várias vezes para falar a engineer, ok? Então, para que serve essa letrinha N? A letrinha N é uma ponte, tá? Ela é uma conexão entre as duas palavras. Porque imagina você falar um discurso de 3 horas assim, você vai terminar super cansado, né? Então, olha só,
Diga junto comigo para você ver como essa letrinha N faz toda a diferença na fala. Na escrita nem tanto, mas na fala. I am an engineer. An engineer. Faz toda a diferença, não faz? Você precisa encher o pulmão menos vezes. Então, por isso que existe essa letrinha N, para facilitar o ritmo da fala e a musicalidade, ok? Voltando aí ao nosso assunto. Então, olha só. Nós, em palavras que começam com som de vogal, então, por exemplo, engineer, architect, ice cream, chef, nós usamos an, som de vogal, então an, ok? A próxima palavra determina se eu coloco a letrinha N ou não. E agora, palavras que começam com som de consoante, por exemplo, nurse, police officer, coach, nós usamos apenas o A, ok? Então, um engenheiro, an engineer, um arquiteto, an architect, um chefe de sorvete, an ice cream chef. Agora, um enfermeiro ou uma enfermeira, a nurse, um oficial de polícia, a police officer. Ok? Agora, se eu quiser dizer, por exemplo, eu sou um oficial, então officer começa com vogal. Então, I am an officer, right? Falando agora das profissões que têm diferença entre masculino e feminino. Como eu disse, a maioria das profissões não faz diferença. Engenheiro, engenheira, veterinário, veterinária, tá? Mas algumas sim. E eu vou te explicar agora quais são aí as mais comuns. Então, a primeira delas, empresário e empresária. Então, businessman, que ao pé da letra é homem de negócios. Então, businessman, empresário. Man é homem. E businesswoman, mulher de negócios ou empresária. Businessman e businesswoman. Então, essa aqui tem diferença entre masculino e feminino. E também ator e atriz. Actor e actress. Actor e actress. E também garçom e garçonete. Então, waiter ou waiter e waitress, ok? Então, waiter e waitress, garçom e garçonete. Essas são as profissões mais comuns que têm a diferença aí entre o masculino e feminino. E os plurais? Então, eu disse que nós falamos, ele é um homem de negócios, eu sou uma professora, I am a teacher, ok? Mas no caso, quando nós falamos no plural, nós não usamos eu sou, aliás, eles são uma professoras. Não faz sentido falar assim, nós somos um policiais. Não faz sentido usar esse a e nem o an. Então, ele não entra aqui, ok? Então, quando nós falamos no plural, então nós falamos, por exemplo, we are police officers. E uma observação aqui, nós colocamos o plural, então police officer é uma profissão, oficial de polícia, que são duas palavras para determinar a profissão. E aí nós só colocamos o plural, a letrinha S, que indica plural, na segunda palavra, tá? Então, ó, we are police officers. We are firefighters, que brigadista de incêndio, bombeiro, tá? They are engineers. Então, nós não falamos an engineers, engenheiros. Nós falamos they are engineers, no plural. Eles são engenheiros, ok? Tem algumas profissões que são aquelas que terminam com SH, CH, O, X e Z. Nós não colocamos apenas a letrinha S, nós colocamos ES. Então, por exemplo, se eu quiser dizer garçonetes,
Então, garçonete termina já com SS, ok? Então, garçonetes no plural, nós colocamos aí um ES no final. Então, fica waitresses. Coach, que é treinador, termina com CH. Então, o plural fica coaches, right? E também as profissões que tem aí diferença de masculino e feminino, tem algo muito importante para te explicar sobre homem e mulher e consequentemente a profissão empresário e empresária. O plural de homem, que é man, fica man com E. E o plural de mulher, que é woman, fica women. Tá? Então, só o finalzinho que muda de A para E, mas isso causa com que o começo da palavra modifique a sua pronúncia também, tá bom? Então, singular, woman, e plural, women, right? E aí, como empresário e empresária leva as palavras homem e mulher nela, então, empresário, businessman, com A. E empresários, businessman, com E. Empresária, businesswoman. E empresárias, businesswomen, right? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por deixar aí o seu gostei, por se inscrever no meu canal no YouTube e também por deixar um exemplo nos comentários e uma sugestão de tema para o próximo vídeo. Até a próxima aula. Um beijo!